O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo Jesus, disse Jesus a seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. A palavra de Deus deve ser a luz que ilumina esta nossa caminhada neste tempo do Advento, em preparação para a celebração do Natal do Senhor. E Jesus hoje nos alerta para que esta palavra que nós ouvimos, ela se torne algo que transforme a nossa existência, que nos faça vivenciar de fato essa palavra no dia a dia. Que a nossa fé não seja uma teoria, mas seja uma prática de vida no cotidiano da nossa existência. Por isso Jesus usa esta imagem, dizendo que quem ouve as suas palavras e a põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Esta casa pode ser a nossa vida, pode ser a nossa família, pode ser a nossa sociedade. Na família, uma família bem constituída, ela deve vivenciar no dia a dia os ensinamentos que Jesus nos transmite. Nestes dias estamos preparando, os casais estão se preparando para casamento, assim chamado casamento comunitário. São mais de 100 casais que estão se preparando para esta celebração tão importante na vida deles. E na conversa que temos com esses casais, percebemos aquilo que eles próprios testemunham, que depois que começaram a participar dos encontros, ouvir a palavra de Deus, como a vida deles está sendo transformada. O diálogo entre o casal, deixando alguns vícios de lado e fazendo uma caminhada de fé. E esses casais que estão começando essa nova etapa da sua vida, estão começando a construir o seu lar sobre o alicerce da palavra de Deus e da fé. E assim, celebrando o matrimônio deles, irão certamente crescer sempre mais e edificar o seu lar
fundamentados sobre o próprio Deus. Nós sabemos que na vida, vocês que já têm muitos anos de caminhada na vida matrimonial, ou também aqueles mais novos, sabem que não é fácil caminhar juntos, caminhar como família, sabe as dificuldades, as provações, aquilo que Jesus diz que são as tempestades, as enchentes, são todas as dificuldades da vida. E se não existe um fundamento sólido, que é a palavra de Deus, a fé, então o lar facilmente se desfaz. A nossa casa, o nosso lar, nossa família não pode edificar-se sobre a areia, como Jesus diz. Diz que quem constrói sobre a areia é uma pessoa sem juízo, porque cai a chuva, vem as enchentes e tudo vai por água abaixo. Uma casa construída sobre a areia quer dizer não tem consistência, não tem fundamento. Uma família ela não pode ir adiante baseando-se somente em valores humanos ou naturais. É muito mais, precisa de muito mais, precisa um amadurecimento humano iluminado pela fé. É a fé que ilumina a caminhada e que dá força, porque quando nós temos fé, quando nós caminhamos iluminados pela palavra, então nós olhamos os fatos, as dificuldades, os problemas da vida de um outro modo, com os olhos de Deus, iluminado pela palavra. Então facilita o diálogo, facilita o perdão, a reconciliação, a persistência, a perseverança, a fidelidade que tudo isso exige. Então Jesus quer que a nossa família, o nosso lar seja construído justamente sobre esse alicerce seguro. Jesus Cristo quer que nós constituamos a nossa família com os fundamentos verdadeiros que levam adiante, que nos fazem ser perseverantes, não se deixando abalar diante das intempéries da vida. Somos chamados então a não sermos somente ouvintes da palavra, mas colocando essa palavra em prática. Existem tantos irmãos e irmãs que não podem participar de uma missa, nem mesmo ao domingo. Existem tantos irmãos que nos acompanham pela televisão, que estão tão distantes da igreja ou de uma comunidade, que não podem nem se reunir. Os nossos irmãos ribeirinhos, tem tantos irmãos que estão tão distantes da igreja, mas nos seguem. Tantos irmãos certamente neste momento estão nos acompanhando. Ouve a palavra de Deus, uma pregação através dos meios de comunicação que graças a Deus chega até eles. Muitos irmãos e irmãs não sabem nem ler. E essas pessoas podem se perguntar: e como é que eu vou viver a fé se eu não tenho oportunidade de frequentar uma igreja? Às vezes as pessoas conversando vêm até se confessar porque não participou da missa. Eu sempre pergunto: por que não participou da missa? Porque muitas pessoas às vezes se acham em culpa porque não participou, mas às vezes não participou porque não teve oportunidade, ou porque houve uma ocupação, uma necessidade urgente. Ora, o que é importante é que nós vivenciemos a palavra de Deus. Existem pessoas que não têm essa oportunidade, mas que são capazes de viver a palavra de Deus, de colocá-la em prática. Quantas pessoas não fazem? Lá no interior, distante, como eu já disse, distante da igreja,
mas que são prestativos, que ajudam os irmãos, que socorrem, ajudam-se mutuamente. Acontece muito no interior quando uma senhora dá à luz, as outras vizinhas acorrem para lá para ajudar, cada uma presta um tipo de serviço, aquela que lava a roupa, aquela que cuida da cozinha, que faz a comida, enfim, cada um faz uma determinada coisa. É o modo de colocar a palavra de Deus em prática. Estão colocando a palavra de Deus em prática. Quando alguém está doente, acorrem para ajudar, fazem o que podem. Estão colocando em prática a palavra de Deus. Existem tantos modos e que de fato, graças a Deus, tantos irmãos o fazem, ajudam, socorrem, estão prontos a se sacrificar pelos outros. E é justamente isso que Jesus quer. Não quer cristãos que digam Senhor, Senhor, que falam bonito, fazem pregações, mas não levam à prática, não ajudam, não têm espírito de doação, de caridade, de solidariedade, de partilha. E é isso que Jesus quer que nós façamos. Então, devemos buscar sempre ser testemunhas da fé que nós professamos. A nossa fé não pode ser uma teoria. Por isso São Tiago nos exorta na sua carta dizendo que nós não podemos ser como escutadores sem juízo, que ouve a palavra e depois esquece. Não, devemos ser pessoas sensatas, que ouvem a palavra de Deus e a põe em prática. Esse é um desafio para nós. A coerência que nós devemos ter. É claro que nós nos deparamos muitas vezes com os nossos limites. Às vezes nós preferimos ficar comodamente na nossa casa, na nossa vida. Mas é necessário que o encontro com a palavra de Deus nos desperte esse desejo de amar e de servir, de viver não para nós, mas viver para Jesus Cristo e por Jesus viver para os outros. Estamos nos preparando para a celebração do Natal. E neste tempo de Natal existem tantas pessoas que tomam iniciativas em favor das pessoas mais necessitadas. As pessoas que procuram de fato olhar para aqueles que são carentes, para proporcionar neste tempo algo melhor para aqueles que realmente estão passando necessidade. É a oportunidade para nós nos associarmos, nos juntarmos a todas essas iniciativas de pessoas ou de entidades que procuram dar ao menos uma cesta de alimento para a ceia de Natal das pessoas mais carentes. Essa é uma oportunidade concreta que nós temos de colocar em prática a palavra de Deus. Mas é importante também a prática da justiça. Ao mesmo tempo que nós procuramos ajudar as pessoas por espírito de caridade e de serviço, é necessário que nós nos empenhemos na prática da justiça e lutar pela justiça, porque existem muitos que estão passando necessidade em nossa sociedade, em nosso Brasil, porque falta a justiça. Então, é necessário, além de praticar a caridade, denunciar o mal, denunciar o pecado e fazer tudo aquilo que nós podemos, todas as iniciativas que proporcionem mudança nas leis, que não ajudam, que não promovem o bem, mas que promovem, ao contrário, a morte, que provocam injustiça, que provocam corrupção,
ou proteção daqueles que desviam, daqueles que são corruptos. Portanto, nós como cristãos devemos ser ativos em todos os aspectos, na ajuda fraterna e também lutar pelo direito dos mais necessitados, pelos direitos de todos nós, cidadãos. E lutar, repito, pela justiça para todos, porque não existe caridade sem justiça. Em primeiro lugar, a justiça e depois a caridade. Então temos que fazer as duas coisas. Que o Senhor nos ajude então nesta tarefa, neste compromisso de fazer com que o mundo seja uma casa fortificada, onde todos têm possibilidade de viver de modo tranquilo e que todos possam ter a vida e a vida em plenitude, porque é isso que o Senhor Jesus vem nos trazer. E assim todos nós teremos a paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.